E você foi um cara visionário, você trouxe requinte pro funk carioca. Não, eu acho que tipo assim, é da minha natureza. Duas coisas que eu acho que é da minha natureza. Uma é a tecnologia, que eu sou fã, adoro, acompanho, e estou sempre ligado no que está acontecendo. Eu acho que isso também que me deu sempre o rejuvenescimento Tá porque inovando. eu comecei a tocar em 77. Então vou fazer daqui a 2 anos 50 anos de carreira. Como é que você se mantém? E a carreira de DJ, a média, né, não é todos, mas a média é 10 anos, que nem jogador de futebol. Jogador de futebol também a média é 10 anos de carreira. Então DJ passa um pouquinho, vai para 12 ou um pouquinho menor, mas a média é 10 anos. Pô, eu consegui me renovar pelo menos umas 5 vezes musicalmente, artisticamente, para poder, daqui a 2 anos, estar fazendo 50 anos de carreira. Cara, então é por causa de quê? Mas eu acho que é culpa de eu ser tão fã de tecnologia. Tá sempre ligado no que a visão, entendeu lá atrás a possibilidade que isso seria uma ferramenta grandiosa e fundamental para a música, né? para o cenário artístico. Uma das ações que eu me orgulho muito de ter tomado, decisões que tomado quando eu comecei minha carreira. Eu nunca usei o headphone alto no ouvido. Inclusive, todo mundo quer mixar com o meu headphone. Cara, por que tu usa headphone tão baixo assim? Aí porque eu quero tocar por muitos anos. E se eu conservar meu ouvido agora, eu vou estar preservando meu ouvido para mais tarde. Entendeu? Então, tipo assim, era decisões que eu tinha que tomar naquele momento para que hoje eu continuasse tocando, produzindo e descobrindo música, né? E são coisas assim, aparentemente pequenas, né? E, tipo assim, foi muito difícil me adaptar ao volume muito baixo do fone. Porque as equipes de som, elas tocavam com o som muito alto em cima de você. Você mixar com o som baixinho, normalmente as pessoas querem aumentar o fone para poder compensar e ouvir a música daquilo que vai mixar. É verdade. Eu não, abaixava, no início era meio ruim, porque você se esforçava muito para ouvir a música. Mas depois eu fui vendo, que isso era fundamental para a preservação dos meus ouvidos, para que continuasse tocando por mais tempo. Entendeu? Mas as pessoas na época tacavam o volume no fone. E muitos deles estão surdos hoje, né? Muitos naquela época hoje estão surdos. Perde um pouco da audição, né? Perde um pouco, não. Tem gente que perdeu muito da audição. Falando um pouco do seu início, né? O que fez o DJ Malboro virar DJ? Como que aconteceu esse primeiro impacto, assim? Eu acho que primeiro foi o amor à música, né? Eu sempre gostei de música. Desde 1 ano de idade, gostar de música. Eu andava com um compacto chamado Bug do Bebê, que tinha uma criancinha rindo no início. Eu achava dizer que aquele era meu disco. Tinha 1 ano de idade, né? Então, e gostar de música, né? Eu morei em Brasília um tempo, morei uns 10 anos em Brasília, morei mais uns 4 anos em Foz do Iguaçu, mas eu nasci no Rio de Janeiro, servidor do Estado, ali na Praça Mauá, mais carioca que isso. Da gema. Da gema. Aí mas meu pai tinha acabado de servir aeronáutica, foi fazer parte de uma polícia lá em Brasília, na construção, porque estava tendo muito candango. Não tinha brasiliense ainda, não tinha pessoas nascidas em Brasília, porque a cidade estava em construção. Mas aí todo mundo, de todos os foragidos, principalmente de todos os estados, foram para Brasília para conseguir uma nova vida. Sim. Foi uma coisa que aconteceu muito. Assim. E aí precisou ter uma polícia lá para poder controlar, porque estava tendo muita briga, muita morte. Os candangos estavam se matando lá, porque eram pessoas que tinham problemas judiciais nos seus estados. Ir para Brasília era meio que naquela época uma meio alforria, porque não existia formatização, não existia uma integralização da polícia. Então, ir para Brasília, deixa eu ir para lá para poder começar uma vida nova. Quase como se fosse para outro país, naquela época, né? Entendi. E aí, como começou a ter muita confusão, resolveram fazer uma polícia. Meu pai estava servindo aeronáutica e recebeu o convite para fazer parte dessa polícia lá em Brasília. Aí, eu tinha acabado de nascer, foi ele e minha mãe para lá comigo. Tanto que meus 2 irmãos nasceram em Brasília também. E aí, lá em Brasília, com muita dificuldade, né, a gente conseguiu ficar lá por muito tempo. Aí depois ele ganhou uma chefia, foi ser chefe da censura em Foz do Iguaçu, na época da censura, que a Polícia Federal trabalhava com a censura. E aí ele ganhou chefe da censura em Foz do Iguaçu, fui morar em Foz do Iguaçu também. Mas, tipo assim, meu veio musical sempre foi música melódica. Eu gostava de música francesa, música italiana, gostava de música guarani, índia, aquelas músicas, índia da pele morena, da boca, eu sabia todas as músicas de código, cancioneiros. Aí, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, com uns 14 anos mais ou menos,
é que eu vi um amigo meu jogando, a gente estava jogando futebol na rua, Camarista Meio, o nome da rua, aí passou um carro tocando Oh Capricórnio, Sagitário. Cara, a música fala de signo. Foi lançada agora no programa na Rádio Cidade, no Cidade School Clube, com o Ivan Romero, em FM, ou FM. O que é FM? Eu não sabia. Caramba. Comecei a pesquisar, aí eu descobri lá o programa. Até então, eu só gostei da música e queria ouvir mais músicas como aquela, né? E aí como é que é o nome? Eu pedi pro meu pai comprar um FM, ele foi comprar um FM lá, eu achei lá a Rádio Cidade, e eu fiquei assim muito impressionado, porque nos blocos, o locutor, que era o Ivan Romero, ele tocava uma música e desanunciava 3. Como é que ele toca uma música e desanuncia 3? É por causa das mixagens, que eu não tinha percebido ainda que existia a passagem de uma música para outra. Entendeu? Para mim, achei aquilo muito curioso. Ele tocar uma música, para mim era uma música só. Ali ouvindo o tempo todo. E eu não percebia as mixagens, não entendia. E ele dizia que tinha tocado 3 músicas. 3 músicas, ele tocou, só ouvi uma. Porque para mim era muito. A passagem de uma para outra muito. Leve. Aí eu comecei a prestar mais atenção, comecei a gostar das músicas, comecei a perceber a diferença entre uma música e outra, e comecei a gostar da mixagem. A mixagem foi o que me atraiu primeiro. Aí eu peguei lá um toca-discozinho de piquenique, aqueles que tem a pilha, sabe qual é? Pegou essa época? Não, 49, era um toca-disco que levava para piquenique, levava para praia, para colocar som na praia. Ele tocava disco mesmo, né? Botava o disco lá, a agulha, aí você começava a ouvir a música velocidade normal, com uma pilha enfraquecendo, a velocidade da música descendo. E ela tinha a opção de tomada também, eu pilha, né? Mas aí eu comecei a pegar aquele toca-disco de piquenique, mais um toca-disco da minha avó, e comecei a comprar os discos para colocar uma música dentro da outra, para fazer aquelas mixagens, que eu gostei das mixagens, até mesmo antes de gostar das músicas, né? Só que não tinha mix, não tinha nada. E aí, quando eu comecei a mixar, comecei a fazer as festinhas lá do bairro, lá no Meia mesmo, festa americana, e comecei a querer botar uma música dentro da outra, a gente fez de improviso, pegou uma marmita, aquela marmita de Fala aquelas tradicionais, aquelas alumíniozinha, quadradinha, né? A gente conseguiu pegar e colocar um potenciômetro no meio dela, que ligava um canal do toca-disco de um lado e um canal do toca-disco do outro, saía mono para os 2 canais, e a gente conseguia passar de um toca-disco para o outro